7 horas em ponto, conforme prometido aí no nosso canal. Estamos mais um bate-papo. Hoje um bate-papo importante. Estou sempre trazendo temas da cidade, nessa situação, nesse momento de isolamento. Já falamos de moradores de ruas. E agora, com certeza, um outro tema que é importantíssimo, que muita gente às vezes passa batido. E eu convidei hoje para conversar sobre esse tema uma pessoa que é completa. Por que completa? Porque conhece o lado do músico, conhece o lado do evento e, principalmente, o cara conhece o lado do músico, do evento e também já foi empresário. Então, ele conhece de todos os lados, que é a questão do pessoal que trabalhava em música, com eventos, o pessoal da equipe, e que com essa pandemia, com esse isolamento, acabou ficando praticamente abandonado. Meu convidado hoje no bate-papo é ele, Ricardo Pérez. Ricardo, prazer, meu xará, falar contigo, a gente levar esse assunto, que é um assunto muito importante na atual realidade do Brasil, mas principalmente de Santos, porque com certeza muitas famílias dependem, né, esses profissionais de eventos, da música, da diversão. Tem muitas famílias que dependiam desse negócio, e esse é um negócio que foi o primeiro a fechar e é um dos últimos a reabrir, não é? Boa noite, Rick. Boa noite aos amigos que nos acompanham. Realmente é um mundo bem à parte, né? As pessoas não têm noção, por exemplo, de tudo que envolve a área cultural, né? Do que paralelamente, direta e indiretamente, principalmente até a área indireta, que é muito grande, que até o cara que fica na porta do teu negócio, do teu bar, vendendo um docinho lá, também está incluído nisso, né? E como você falou, infelizmente, para a área cultural, principalmente a música, né? Quando você fecha os bares, os restaurantes, você fecha todo o espaço que o músico tem para se apresentar, né? E foram os primeiros a fechar e provavelmente serão os últimos a retornar. A situação entre as pessoas é muito delicada, eu te falo, porque eu tenho vários amigos assim que militam na área, você também tem, claro. E o que acontece? Essas pessoas estão em situação muito difícil, realmente muito difícil, rezando para que os restaurantes voltem a abrir, os bares, para que possa voltar a ativar as casas noturnas onde esses músicos se apresentam. Eu vou desmembrar aqui, até porque tem uma notícia atual. Hoje eu vi para o pessoal entender, hoje nós estamos falando sobre um assunto importante, que é a situação das pessoas que organizam eventos, donos de bares, principalmente pessoas que contratam profissionais, tanto que ligados à música e eventos, que foram dos primeiros a fechar e provavelmente serão dos últimos a abrir. O secretário Rafael Leal, que é um excelente secretário, tem feito muitas coisas pela cidade. Quando eu falo excelente, não estou dizendo que é completo, porque a gente sabe que um show do Zeca Pagodinho na praia, um Réveillon, é apenas uma coisa. A cultura na cidade é teatro, o artista plástico, uma imensidão de coisas, né? Mas eu vi uma live hoje dele a respeito de um cadastro, parece que estão fazendo um cadastro para poder ajudar esse pessoal, apoio profissional. E a gente sabe, quem me conhece, radialista, jornalista do programa, principalmente do programa Rebu, a gente sabe que a gente não passa a mão na cabeça em tema nenhum. Eu sou pré-candidato a vereador, mas eu não vou deixar de colocar certos temas que possam até... Muita gente fala assim, pô, Rick, tu tá falando desse tema aí, vai perder voto ali, aqui. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho da verdade. A gente tem que colocar, até para que as pessoas possam participar, eu peço que elas mandem os seus comentários, atenção vocês músicos, pessoas que vivem da noite, da estrutura, a parte estrutural de eventos da cidade, possam participar para a gente colocar aqui em discussão. Mas, sem passar a mão na cabeça, essa é uma área que a gente sabe que Santos é uma área muito difícil. Por quê? Por que eu falo não passar a mão na cabeça? Porque é uma área que já é marginalizada, já é prejudicada, já desde o empresário até o frequentador. Porque você pode ver que muitas vezes essas pessoas, essas famílias, esses profissionais que dependem disso, você chega lá no local, tá lá, couvert artístico R$10, o cara, poxa, R$10 eu vou pagar, R$15 numa entrada, quer dizer,
acham, mas eu vim aqui para bater papo, eu não vim para ouvir música. Quer dizer, esse tipo de discussão e de argumentação, essas pessoas não sabem que ali, tudo isso compõe a diversão das pessoas. E como eu falei, existem profissionais, gente lá para montar um som, que cuidam da manutenção do som, da iluminação. Não é só o cara tocando lá e cantando, não. É muita coisa que envolve essa área aí. E eu tenho certeza que essa marginalização, essa desvalorização, ela já acontece na porta. Donos de casas que às vezes querem pagar pouco, porque dizem que não dão valor para essas pessoas, e também pessoas que frequentam e também acham R$10 um absurdo. Então, já começa essa ponta aí, e com o fechamento, esse isolamento, estão passando de mais de 100 dias de isolamento, e essas pessoas que dependiam, essas famílias que dependiam disso, praticamente não tiveram ajuda nenhuma. Até agora, com esse cadastramento que o Rafael Leal anunciou hoje, acredito que possa vir, até porque teve uma questão aí do governo federal, mas com todo respeito, eu vou deixar você a comentar vários desses pontos que eu coloquei, porque o convidado aqui é você, que é o profissional, conhece o lado do músico, já foi dono de negócio, conhece a parte estrutural, mas eu acho assim, com toda opinião, todo respeito à minha opinião, acho que demorou demais, esses caras ficaram realmente abandonados. Bom, Rick, vamos começar pelo começo. Essa ajuda aí que a prefeitura está cadastrando, na verdade, isso é uma ajuda emergencial que o governo federal vai mandar para as prefeituras, entendeu? Porque a área musical ela tem um problema muito sério. 99,9% das pessoas trabalham na informalidade, não tem contrato, não tem nada. Não tem nada. Você chega lá no boca a boca, no fio do bigode, que você fecha. Então, muitos artistas não são cadastrados em lugar nenhum. Pessoas que tocam, às vezes, 10, 15, 20 anos na noite não tem cadastro em lugar nenhum. Quando muito, tem um cadastro, às vezes, na prefeitura, porque ele é contratado pela prefeitura, alguma coisa desse tipo. Então, o governo federal ele pediu para todas as prefeituras, eles querem fazer aquela verba emergencial, né, plano emergencial, também na área da cultura. Então, eles solicitaram às prefeituras que fizessem o cadastramento dos artistas da cidade, da região, a Prefeitura de Santos, eu sei que a de Guarujá está fazendo, talvez as outras também estejam, não estou muito bem informado. Eu sei que a de Santos e a de Guarujá, eu vi no jornal, estão fazendo. E esse cadastramento vai fazer com que esses músicos entrem nessa receita aí daqueles R$600 mensais, em 3 ou 4 vezes, parece que o governo está pagando, né? Então, na verdade, a prefeitura ela vai ser apenas um agente fiscalizador nessa situação, porque ela vai dar crédito às pessoas que estão se inscrevendo através da cultura. Mas quem já tem algum programa assistencial, como Bolsa Família, quem já se inscreveu no programa assistencial inicialmente, por estar desempregado, porque música é considerado desempregado, se você não tem contrato de trabalho, você não pode entrar nesse cadastro. Tá? Algum tempo atrás, a prefeitura fez até a prefeitura de Santos, talvez até tenha a mão do Rafael Leal, um grande abraço ao Rafael, que eles estavam doando cestas básicas para as pessoas coligadas à música e à cultura, de uma forma geral, não só para os profissionais, para os artistas, mas como para as pessoas técnicos de som, enfim, tudo envolvido a cultura. Eles estavam pedindo que a gente indicasse amigos que tivessem com situação de necessidade para eles ajudarem. Quanto ao problema das casas noturnas, assim, tem a visão do dono da casa e tem a visão do músico e tem a visão do cliente, né? Primeiro, o dono da casa, ele nunca chama nenhum músico na sua casa pelos lindos olhos do músico, porque é muito raro algum dono de casa botar música, principalmente música ao vivo, que tende a gerar outros tipos de problemas paralelos, ele vê naquilo como um atrativo, para aumentar o movimento da casa dele. O objetivo dele final, como todo empresário, é lucro. Raríssimos são os lugares onde, às vezes algum músico é dono e faz isso por amor à arte. Mas, normalmente, a música, ainda hoje, graças a Deus, a música ao vivo ainda atrai muito o público. O público gosta de música ao vivo, o público gosta de estar perto do artista, o público gosta de pedir uma música, né?
Até meu filho diz para mim, muito poeticamente, que quando alguém te pede uma música, ele nada mais está pedindo do que socorro, né? Ele quer ouvir alguma coisa que vai massagear os... Eu achei muito bonita essa definição que meu filho deu. Eu fiquei pensando nisso. Eu até me emocionei quando ele falou isso, né? Realmente, quando alguém te pede, está pedindo socorro, né? Mas então o que acontece? Então a visão do dono da casa, né? Como eu já fui dono de casa há muitos anos, eu sei disso, você tem que viabilizar a atração de uma forma que ela não te dê prejuízo. Segundo, ela tem que aumentar o teu público. Se você traz um músico para a tua casa e ele começa a diminuir o público, o cara tira, ele troca. Entendeu? Depois, um outro problema muito sério que os donos de casa também não percebem. Existem restaurantes que são feitos de recantos musicais, existem recantos musicais que são feitos de restaurantes. Então, você pega, por exemplo, você tem um restaurante, você fala assim, vou botar música ao vivo aqui para atrair mais público. Invariavelmente vai acontecer de pessoas que vão no restaurante apenas para comer, porque conhecem ali como restaurante, não estão interessadas na música ao vivo. Está ali só para comer, entendeu? E existe o contrário, pessoas que vão lá por causa da música ao vivo e não têm muito interesse de consumir, porque ele quer ir lá para escutar uma música, às vezes para dançar. Então, é muito comum você, por exemplo, ser contratado, você vem tocar na minha casa, aí você chega lá, tem gente que pede para aumentar o som, tem gente que pede para baixar o som. Tem gente que fica feliz em ter música, tem gente que fica com raiva de ter música. E você achar o ponto de equilíbrio é muito difícil, porque você tem que tocar num volume que quem quer conversar pode conversar, e quem quer dançar ou curtir a música, possa ouvir a música. E ver que o músico tem que ser de circo, né? Não é fácil. Além do que, ainda existe um outro problema muito sério, que é você... Às vezes você entra numa casa... Às vezes eu entro numa casa assim, tem público, tem moleque de 17, 18 anos e tem cara de 80. Como é que eu vou agradar os dois com uma música só? É difícil. Então, momentaneamente, você faz uma música mais antiga, daqui a pouco você vem com uma coisa mais moderna. Quando você faz a antiga, a molecada reclama. Quando você faz a moderna, o cara mais antigo não conhece. Então, tu tem que ser de circo. Não é fácil, não é fácil. E o dono da casa, ele é um mágico. Ele não estabelece... Ele quer todo mundo na casa dele. Ele quer quanto mais gente, melhor. E o músico que se vire lá. Entendeu? Então, aí a solução que hoje as pessoas encontram, muitas vezes, é cobrar cover artístico. E cover artístico é uma coisa que, por lei, nos Estados Unidos você é obrigado a pagar. Você entra numa casa de música viva, a lei lá aqui não é. Então, o cover artístico é opcional. Quem entra e gosta do músico, paga. Quem não entra, não quer pagar, não paga. A gente vê taxas aí de 5, de 10, até de 15 reais. Mas tem gente que se sensibiliza com a música, tem gente que entra de cara feia, depois não paga 15, não paga 5, paga 20, porque sai de lá emocionado, enfim, tem de tudo que acontece. E enquanto você não acha esse ponto de equilíbrio na casa noturna, que é você ter um artista que atrai o público, que não afugenta pelo preço, e que toca uma seleção o mais eclética possível, é complicado, né? E, por fim, tem o músico, que precisa da receita para sobreviver, né? Ele depende daquilo, ele vive daquilo, e muita gente, o público, de uma forma geral, e principalmente as esposas e namoradas de músico, sempre acha que o músico não está trabalhando, acha que o músico está se divertindo. Tu já vai para a gandaia? Vou para a gandaia, mas eu vou tocar, eu vou trabalhar. Então, e o público também acha... Fala. Você tocou num ponto que eu ia falar exatamente dedo na ferida. Porque como a gente foi falar e você detalhou perfeitamente, a gente já tem um músico já em frente àquela coisa vamos dizer, da depreciação de gente que fala 10 reais de cover artístico, 15 reais, já tem esse lado. E tem esse lado também das pessoas que, alguns frequentadores, e inclusive algumas pessoas até da família dos músicos, que falam assim, o teu trabalho é bom, você está indo para se divertir. Eu queria fazer isso, mas a pessoa não entende
que isso é um trabalho, e ele não escolheu isso para se divertir. Ele começou a trabalhar isso porque era a alternativa que ele tinha para sustentar a família dele. E o principal, que a gente tem que deixar bem claro aqui, ali se fosse, quando você vai para uma diversão, por exemplo, você vai numa diversão, se um dia você chega lá, depois de uma hora, você te dá uma dor de cabeça, ou te dá um cansaço, você pega, tem a liberdade de ir embora. Quem está lá tocando, tem que ficar até 5, 6 horas, porque acaba o show, tem que desmontar, tem que organizar tudo. Então, assim, essas pessoas, você pode até pensar que isso é uma diversão, que é uma brincadeira, mas na verdade é uma coisa muito séria, é o sustento da família dele e outra. De brincadeira e de diversão não tem nada. Não, exatamente, mas as pessoas ainda encaram a arte da música como uma diversão. Quando eu falo alguma vez para algumas... Às vezes, eu sou compositor, você sabe disso. Às vezes o cara me liga, pô, você faz uma música? Eu faço. Quanto você cobra? Eu cobro X. Pô, mas caramba, tu faz música com tanta fazer. Meu, eu vivo disso. Eu vivo disso. Esse é meu preço. Quando o médico te dá um preço, tu não paga. Quando o advogado dá um... Eu sou músico, eu faço música, eu componho música. Um abraço ao Rogério Bacilli ali elogiando a nossa live. Então, o que acontece? E, por um outro lado, ainda existe um outro problema. Existe músico de muita qualidade, existe músico de muito renome, e existem músicos fraquíssimos. Tem cara que faz 5, 6 aulas de violão e acha que pode subir num palco e cantar, entendeu? E como um carro, um Fusca 66 todo quebrado é um carro, e uma Ferrari 2020 é um carro, as pessoas às vezes têm muita dificuldade de diferenciar um músico do outro. Ou a capacidade, o nome que o músico tem, quanto tempo ele tem de estrada, a capacidade que ele tem de atrair público. Então, é muito comum, às vezes você vai numa casa, o cara te trata como o cara que começou ontem, entendeu? E, às vezes, o moleque que começou ontem, ele trata como se fosse um cara de renome. Enfim, é um mercado infinitamente complicado. Eu entendo. E acho que é importante a gente destacar, conforme a gente falou no começo, que todo esse cenário que a gente agora colocou em detalhes, né, desmembrou, fez a parte, falou da parte macro e da micro, esse cenário foi desmontado há mais de 100 dias. Então, é claro que o cara que é dono da casa de eventos, o cara que é dono do lugar que tem a música ao vivo, ele está sofrendo, porque realmente os custos são altos, o aluguel, tem uma série de funcionários lá, desde o garçom, cozinheiro, a recepcionista, mas tem que ver também esse pessoal do evento, tanto o evento musical quanto os eventos, tanto as promoters como o pessoal, os músicos, os que montam, desmontam, os técnicos, também ficaram sem amparo nenhum, porque obviamente que alguns deles entraram naquele programa do governo do Bolsonaro de não ter renda, alguns terem MEI e tal, mas como você falou, como muitos trabalham até há muito tempo nessa coisa de como um bico, até porque não tem registro, não tem nada, essas pessoas chegaram a passar fome. Então, assim essa ajuda que está vindo agora, claro, antes tarde do que nunca, mas eu acho que foi muito demorado, e você sabe dessa realidade, porque a gente convive com muitas dessas pessoas, porque quando a gente acaba indo nesses lugares, a gente reencontra, e essas pessoas hoje, elas não têm uma alternativa. Qual é a alternativa que elas têm hoje? Se, basicamente, o que elas fazem há muitos anos é isso aí. Não, é verdade. E assim, né, ainda tem um outro detalhezinho que eu esqueci de falar, é o seguinte, como músico, ele não ganha, com raríssimas exceções, ele não tem um pagamento que é muito alto, então às vezes ele é obrigado a tocar em 2, 3 casas numa noite. Então ele está numa casa, ele vai tocar ali de tal hora a tal hora, ele vai sair correndo para outra casa, e muitas vezes você está saindo, o cara canta mais uma música, aí você fala, pô, não dá, eu tenho outro compromisso, o cara acha que é má vontade tua, mas não é. É a necessidade que faz, se possível, você tocar em 2 ou 3 lugares para poder conseguir melhorar a tua receita, né? Mas isso nem sempre é muito aceito pelo público, porque o público acha que tu está se divertindo. Tu está aqui, mais uma música. Eu já teve locais
Já teve locais eu cantar 4 horas seguidas, eu e meu tecladista, não pelo Grupo Tempero, mas às vezes eu faço apresentações, eu e o Perso dos teclados, eu tocar 4 horas seguidas e acabar de tocar, e o cara fala, pô, tu já vai embora? E o cara me chamou de, pô, tu é preguiçoso, hein? Eu falei, meu, eu tô aqui tocando há 4 horas sozinho, cantando, só eu, e tu tá me chamando de preguiçoso porque eu já ia embora e a festa não tinha acabado. E eu tinha tratado com ele de tocar 3 horas, eu toquei 1 hora a mais. 1 hora a mais. E o cara estava Não é reclamando. 2, 3 músicas, né? É É, 1 hora, pô. é 1 hora. E o cara, pô, mas tu já vai embora, pô, que preguiça, pô, tá preguiçoso. Eu falei, meu, eu cheguei aqui 8 horas da noite, são meia-noite, porque o cara começa a beber, o cara começa a se animar, começo de festa tá todo mundo calmo, as pessoas mais ouvem, mas quando a bebida faz efeito, a pessoa começa a participar, aí ele vem te pedir aquela música que tu já cantou, e tu fala, eu já cantei, mas já faço para você. Ah, mas eu não ouvi. Eu falei, mas eu faço, calma. Mas é muito difícil. Mas aí você já está conversando com um cara alterado pela bebida, que a razão já fica um pouco de lado, né? Um pouco não, muito de lado. Então, é muito complicado. Esse é o lado da profissão que as pessoas não veem, né? Com certeza. É claro que é importante deixar isso bem nítido, né? Que os profissionais, eles são exigidos contratualmente, tem que saber lidar com todas as. Não sei aí, mas tua imagem travou aqui. Voltamos. Então, a gente já sabe que complica. Tem uma série. Enquanto as pessoas estão se divertindo, né, mas a gente tem que fazer aquele trabalho sério do combinado, e muitas vezes fazer o que não é combinado. E lidar ainda com essas pessoas que estão se divertindo, e nessa diversão eles não têm limites. Então a gente tem que lidar com gente que bebeu a mais, aquele cara que às vezes faz uma gracinha, você até uma gracinha que seja meio ofensiva ou sarcástica, que você tem que contar até 10 e falar assim, pô, deixa para lá. Então é um universo realmente muito complicado. E agora, principalmente com essa paralisação, com essa pandemia, essas pessoas estão agora demorou, mas está vindo esse apoio financeiro para poder manter esse pessoal. O que eu gostaria de exaltar, aproveitando a oportunidade, é, por exemplo, agora no próximo domingo, a partir das 13 horas, acho que é 13h30, 13 horas, vai haver a live do Grupo Tempero, do Feitiço e do Família, né? Uma iniciativa do Carlos Valente, do Sandro Valente, que eu realmente. Um beijo a Cátia Loreto, minha querida advogada, grande camarada, minha bela advogada. Então, como é que se diz? Eles têm que ser aplaudidos pela essa iniciativa, né? Que eles estão fazendo uma live, obviamente os grupos têm nome, eles conseguiram patrocínio, nós vamos receber cachê, não é o maior cachê do mundo, porque a gente também tem que cair a nova realidade, mas essas iniciativas são louváveis e espero que o público que esteja nos assistindo no domingo esteja também assistindo a live. Vai ter Feitiço, Família e Tempero fazendo um show bem legal para vocês. A TV Bandeirantes está junto. Vai ser no estúdio da Bandeirantes, mas não interessa onde vai ser, porque o público não pode ir, né? Mas você vai poder ver ou na TV Bandeirantes, ou depois às 13h30 na TV Bandeirantes, e às 15h30 vai passar no canal do YouTube do Grupo Feitiço. Entra no YouTube do Grupo Feitiço que vai estar passando lá. Não percam, que chama-se Live Retrô Anos 90, Samba Anos 90, Samba Retrô Anos 90. Parabéns ao Carlos Valente, ao Sandro Valente, pela iniciativa, que é uma forma de dar espaço para a gente. E é importante a gente lembrar que tem um pessoal que está acompanhando a gente, com certeza vai lembrar. O Feitiço não era, vamos dizer, cadeira cativa toda quinta-feira, mas o Família e o Tempero fez todas as quintas-feiras a quinta-feira mais quente da cidade de Santos, que era lá
do lado do prédio onde era Pink Panther. Como é que era o nome da casa lá? Gran Finale. Gran Finale. Caramba, essa é... Não é Nutella, não. Isso é raiz, hein? Quinta-feira do samba era Tempero e Família lá na Gran Finale. Essa empreitada que nós tivemos lá foi engraçada, porque o Danilo, que era o proprietário da casa, né, ele fez uma casa luxuosíssima para fazer shows de grande porte, né, às sextas e sábado, mas o show, quando você faz uma casa que só depende de shows, o que acontece? Você passa os 10, 15, 20 shows, depois você não tem mais quem trazer, né? E aí, na época, o movimento do pagode estava com muita força, ele resolveu fazer samba às quintas-feiras. Então, nós começamos um pagode lá, ia das 9 à 1 da manhã. Mas depois aquilo começou a encher. Era Grupo Tempero, era 1h30 Grupo Tempero, 1h30 Grupo Família. Se você chegasse lá às 9h30, já não entrava mais, né? Depois é engraçado que ele ficou 5 anos esse evento, e ele foi. Cada vez a gente começava mais tarde, chegava uma época que a gente estava começando meia-noite, terminando às 4 da manhã. Porque no começo a gente tinha medo que o pessoal perdesse o trabalho no dia seguinte, mas depois ninguém queria saber, viu? Mas foi uma casa, um momento espetacular do samba na cidade, e a casa que foi feita para ter... Eu me lembro que uma vez o Danilo foi comentar comigo e com o pessoal do Tempero, puxa, mas está vindo muita gente, estão sujando o carpete. Eu falei, meu filho, reza para esse carpete estar sujo sempre, porque quando está sujo tem gente, tu está ganhando muito dinheiro. Troca, o carpete a gente troca depois, entendeu? Mas foi uma época muito boa. Então, a gente fez o tema, já estamos com 26 minutos de live, falando sobre essa questão de como ficou a situação dos músicos e profissionais dos eventos da cidade. Claro, uma realidade nacional, mas estamos falando aqui da nossa região, e você comentou que agora, não só a parte do Rafael Leal, secretário de Santos, de cadastrar e poder dar esse apoio financeiro a esse pessoal, mas também algumas iniciativas que já têm vindo ao longo do tempo. Mandar um abraço para o Zé Ricardo, nosso amigo que fez um trabalho nesse sentido de levantar patrocínio e doar cestas básicas para esse pessoal. Você anunciou em uma live Tempero, Família e Feitiço, né? Agora, vamos aproveitar esse finalzinho que a gente tem de tempo, para até estar no tema, não é tanto essa questão do apoio financeiro, mas vou explorar que você é o convidado que tem uma história, já falando uma história do Gran Finale, e claro, a gente tem outras grandes histórias que vão confirmar uma coisa que Santos tem, e isso ninguém vai tirar, e claro, oscilou desde a época da Bossa Nova, teve uma força no samba, o Charlie Brown, mas a verve musical, Santos sempre teve foi um celeiro muito bom de música, e a gente não pode também avaliar, mas foi o Tempero que foi contratado por uma Sony, que é uma multinacional, foi o Charlie Brown, que também foi no rock, outras pessoas que tiveram... Nós temos que analisar, não é só para quem até conquistou o país, com gravadora pequena ou grande multinacional, mas nomes e músicos que saíram daqui de Santos, que até hoje mostram que a cidade... claro, marcada pelas praias, pelo Santos Futebol Clube, Pelé, Neymar, Robinho, Diego e etc. e tal, mas Santos sempre foi um celeiro musical famoso. Infelizmente, talvez não teve gente aqui, tanto do poder público como empresarial, para dar o valor que isso era merecido. Só que isso é uma conversa para outra live de muitas horas. Mas com certeza eu acho que Santos tem um cenário maravilhoso, né? Sem dúvida. A gente não pode esquecer do Luiz Américo, né? O Luiz Américo foi dos precursores, né? Mas antes do Luiz Américo também teve gente que saiu daqui mas assim, naturalmente, isso é muito comum. A gente às vezes é muito mais. O santo de casa não faz milagre, né? Às vezes é muito mais reconhecido fora daqui do que aqui dentro mesmo. Aqui eu penso. Até para completar o que você falou Luiz Américo, mas antes. O Johnny Alf, que inclusive dizem que foi o cara que inventou a Bossa Nova, não foi nem o João Gilberto. O Benito de Paula morou muitos anos em Santos. Muitos, Em Santos. Enfim, tiveram vários outros. Mas, assim, é muito natural, quando você é da cidade, as pessoas minimizam o teu valor, até pela proximidade e tal, né? Às vezes você é muito mais reconhecido. Às vezes eu recebo ligações de pessoas...
Outro dia me ligou um cara de Recife, me ligou, não, me chamou pela internet, Rio Grande do Sul, e as pessoas conhecem músicas suas, conhecem o trabalho, por exemplo, do Tempero, e tu fica, meu Deus, caramba, a gente até esquece que teve influência sobre tanta gente, né? Então, é natural que a própria cidade, às vezes, não dê tanto valor. Não é que não dá valor, não tem uma relação de admiração, tem uma relação de proximidade. Dá valor, dá, mas não tem uma relação... Pela intimidade, você trata com mais naturalidade. Às vezes, fora daqui, a gente é tratado com muito mais admiração, com muito mais glamour, né, do que dentro da pobreza. Mas isso é uma coisa natural. Mas Santos é um celeiro de craques em várias áreas, né? Não só no futebol, como na música, mas como também no teatro. Existem muitos nomes, né, nas artes de uma forma geral, né? Na verdade, Santos é a melhor cidade do mundo, né, Rick? É a nossa cidade, né? Como dizia Fernando Pessoa, o Rio Tejo é mais bonito que o Rio da minha vila. O Rio Tejo não é mais bonito que o Rio da minha vila, porque o Rio Tejo não é o Rio da minha vila. Então, a nossa cidade, a gente sempre acha que ela é mais bonita que as outras, né? Não tem jeito. Com certeza. Ricardo, para finalizar, eu não poderia deixar de perder a oportunidade da sua presença aqui, principalmente porque, não só pela sua trajetória, e que também, inclusive, acaba tendo essa marginalização, essa depreciação também naquele negócio de não se levar a sério, que é a questão do samba, né? E também tem muita gente que tem o samba é uma manifestação cultural. Eu entendo que tem gente que não gosta de carnaval e minimiza o samba, mas essa coisa o sambista, ele não é menos artista do que um ator, do que um compositor de rock, do que um percussionista de axé, por mais que você ache que aquilo seja uma diversão, né? E essas pessoas também acabam tendo uma raiz econômica em cima do carnaval, não tenha dúvida. Tem a paixão daquelas pessoas que participam das escolas de samba, dos ensaios, dos galpões, né? A gente sabe disso. E também muito prejudicado nessa pandemia, nesse isolamento. E, claro, você é uma pessoa que é mais do que credenciada para falar, e eu acho que dentro dessa estrutura de apoio, de suporte, de pessoas que estão, aceitam ou não que não sejam artistas, porque samba, carnaval também é arte, por mais que você minimize, essas pessoas também não podem ser abandonadas. Então, eu acho que seria mais do que justo ter ações que atendam essas pessoas, até porque o samba ainda tem a inclusão social, porque essas pessoas muitas vezes não têm uma chance de trabalho e trabalham justamente com pessoas ligadas ao samba. Então, tem que respeitar o samba, por mais que você não goste ou minimize. O samba, ele sofre um problema de preconceito, né? Quem conhece a história da Geni, da música do Chico Buarque de Holanda, né? Geni era uma prostituta que ninguém gostava dela, mas quando veio um homem querendo comprar e acabar com a cidade inteira, o homem se apaixonou pela Geni, todo mundo passou a adorar a Geni, né? No começo ela joga a pedra na Geni, mas depois vai lá e agrada a Geni. O samba tem mais ou menos isso. Muita gente aqui ridiculariza, acha que é vergonhoso, não é glamuroso, mas quando vai para o estrangeiro, fora do país, toca um samba, o cara quer cair no samba, enfim, o samba tem esse papel de geni na cultura de uma forma geral. O samba sofre um pouco do preconceito, porque ele tem origem negra, né? Então a gente já também mistura um pouco com o preconceito racial, apesar que eu também, como branco, já fui preconceituado no mundo do samba por alguns negros que achavam, pelo fato de eu não ser negro, não ter talvez muito direito de estar ali, mas enfim, esse é outro problema. Agora, o samba é uma música, a gente também, o universo do samba é muito grande, o universo das escolas de samba é uma coisa, a escola de samba é uma grande produtora de sambista, não tem nome mais perfeito do que escola de samba mesmo para aquilo, porque eu comecei dentro de uma escola de samba tocando chocalho. De lá eu aprendi a tocar surdo, aprendi a tocar os outros instrumentos, aprendi a compor, aprendi a tomar conta de uma escola na avenida. Durante 25 anos eu fui cantor da escola, entendeu? Tudo que eu sei eu devo, por exemplo, à minha Imperial.
Tanto é que eu sou engenheiro mecânico formado, eu sou professor de educação física formado e eu larguei tudo por causa da música. Então, a música me salvou socialmente. Talvez eu não fosse um perdido socialmente por eu ter estudo, mas a gente sabe de muitas histórias de pessoas que, através de uma escola de samba e do trampolim que a escola de samba pode se tornar para as pessoas, ela fez a profissão e a carreira de muita gente. E as pessoas não têm, muitas vezes, a noção do que é a escola de samba. A gente ouve muita besteira sobre a escola de samba, principalmente para as pessoas que não frequentam a escola de samba. A escola de samba tem um papel social fundamental. É impressionante o que existem de vidas salvas dentro de uma escola de samba socialmente, de encaminhar, de profissionalizar, de salvar as pessoas. As pessoas ainda têm imagem muito deturpada, discutindo. Eu estava falando com um amigo meu que é evangélico, ele falou, cada absurdo de escola de samba. Eu falei, você não tem nem ideia do que você está falando. A minha mãe e meu pai saíram de escola de samba, entendeu? Minha família toda desfila de escola de samba. Você não sabe o que você está falando. Entendeu? Mas ainda é muito estereotipado, as imagens ainda são muito distorcidas e 90% das pessoas que hoje militam na área cultural do samba, sendo músicos, a grande maioria, se não tem origem, tem participação em escola de samba. Então, a escola de samba é um reduto muito importante, não só cultural, mas social também para o país. É que quem não conhece, quem não percebe, quem não convive, não sabe. E tem mais, hein? Dentro da escola de samba, a escola de samba, existem as pessoas que têm o dom da arte, que enveredam pelo caminho da música, ou por aí afora, mas existe a parte administrativa dentro de uma escola que gera emprego, existe a parte dos carros alegóricos, que gera no lado de esculturas, na arte cênica, enfim, é um universo espetacular, admirado no mundo inteiro. Infelizmente, muitas pessoas aqui... Você sabe que, por exemplo, em Tóquio, existem 27 escolas de samba. Em Helsinki, na Finlândia, existe mais de 30 escolas de samba. Eu já fiz samba enredo para uma escola de samba de Tóquio. Em Tóquio existe primeiro, segundo e terceiro grupo. Então, e as escolas de samba nesse país, normalmente, elas são redutos criados dentro das universidades, porque eles acham lindo a forma de agir de uma escola de samba. A escola de samba é a bagunça mais organizada que existe. Quando você vê uma escola de samba se formando, e depois você fala assim, não, isso não vai dar certo. A primeira coisa que você pensa, não vai dar certo. Depois aquilo vai se encaixando, tem um espetáculo maravilhoso e desaparece. É uma coisa mágica. A escola de samba é uma coisa mágica, que deveria ter análises científicas da capacidade social de uma escola de samba, que muita gente, às vezes, está ali dentro e nem percebe. Principalmente, fora as pessoas que estão de fora, que desconhecem o que acontece lá dentro e acabam criando uma imagem distorcida, deturpada e gerando mais preconceito. Eu falava muitas vezes para alguns amigos meus que a minha família estava muito mais segura, por exemplo, desfilando numa escola de samba do que num salão de carnaval. Eles custavam acreditar. Eu falava, você numa escola de samba, você não tem que se preocupar com nada. Você não tem que se preocupar. Nem se a tua carteira vai ser roubada, porque não vai. Entendeu? Mas as pessoas nem têm noção disso e saem jogando pedra, dando opiniões deturpadas. Infelizmente. Vamos esperar que o tempo... Já melhorou muito, mas vamos esperar que o tempo melhore mais ainda isso. Muito bem. Olha, foi um papo excelente, quase 40 minutos nessa live. Falamos aí sobre a questão do apoio ao pessoal que depende de música, de eventos. Assim, em mínimos detalhes... do macro à questão micro, do que envolve o negócio, dos músicos, dos profissionais, da questão do apoio financeiro nessa pandemia, e, claro, falamos da manifestação cultural, que é o samba, que também tem um papel muito importante social, goste você ou não. Eu até quero agradecer aqui ao nosso Ricardo Pérez, que conhece, como eu falei, tudo sobre isso, conhece participação, é músico, é empresário, conhece toda a estruturação e, principalmente, quero deixar um recado aqui, porque essa aqui a gente está fazendo uma apresentação, bate-papo ao vivo, mas esse registro aqui vai ficar tanto no YouTube como no próprio Facebook. Nós vamos compartilhar, então quero deixar o recado aqui para você que está acompanhando, não agora, mas depois, que você compartilhe, porque isso aqui foi uma verdadeira aula para você entender
que cultura, que música envolve um trabalho muito sério, envolve profissionais, envolve pessoas que dependem, tem famílias dependendo disso, e que entenda você, eu respeito isso como uma manifestação cultural, ou como uma diversão, ou como uma brincadeira. Tenho certeza que com esses 40 minutos que acabaram de ser completados agora, você vai ter uma visão completamente diferente, vai passar a valorizar e respeitar mais essas pessoas que vivem e amam trabalhar na cultura. Rick, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Quando precisar, estou sempre à disposição. E não se esquece que no sábado estarei estreando o programa Virando o Jogo lá na nossa FM Litoral 91.7. Esteja ouvindo lá e participando também comigo, tá bom? Maravilha. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Nosso bate-papo. Muito obrigado mesmo. Grande abraço. Tchau.